Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 12. O astro intruso e sua influência sobre a Terra. Pergunta 208. Por diversas vezes, no decorrer de vossas comunicações, tendes feito referência a um astro que está se aproximando da Terra, com a finalidade de higienizar o ambiente terreno e atrair para sua crosta os espíritos que desencarnarão por ocasião do juízo final. Poderíeis informar-nos qual o ano em que a ciência astronômica poderá assinalar a presença desse astro? Ramatiz. Mais ou menos entre os anos 1960 e 1962, os cientistas da Terra notarão determinadas alterações em rotas siderais, as quais serão os primeiros sinais exteriores do fenômeno de aproximação do astro intruso e da proximidade do fim dos tempos. Não será nenhuma certificação visível do aludido astro. Apenas a percepção de sinais de ordem conjetural, pois essa manifestação dar-se-á mais para o final do século. Pergunta 209. Por que motivo designais esse astro, umas vezes como intruso, e outras vezes como planeta higienizador? Ramatiz. Denominamo-lo de astro intruso, porque não faz parte do vosso sistema solar, e realmente se intromete no movimento da Terra, com a sua influência, ao completar o ciclo de 6.666 anos. Em virtude do seu magnetismo primitivo, denso e agressivo, ele se assemelha a um poderoso ímã planetário, absorvendo da atmosfera do vosso globo as energias deletérias, por cujo motivo o figuramos também como um planeta higienizador. Nota do autor espiritual. Convém não esquecer que a ação mais importante do planeta higienizador é no mundo oculto. A sua aura magnética, em fusão com a aura terrena, então proporcionará o ensejo para a imigração coletiva de juízo final. Pergunta 210. Tendes falado, também, em sua sucção psicomagnética, como sendo uma outra função do referido astro. Em que consiste essa sucção? Ramatiz. À medida que os espíritos forem desencarnando, serão selecionados no espaço sob a disciplina profética do julgamento dos vivos e dos mortos, isto é, dos que já se acham no além, e daqueles que ainda estão na Terra, mas já assinalados pela efervescência do magnetismo nocivo, e sintonizado com o do astro intruso. Ele é, como já vos temos dito, o barômetro aferidor dos esquerdistas e direitistas do Cristo. O seu papel é o de atrair para o seu bojo etéreo astral todos os desencarnados que se sintonizam com a sua baixa vibração. Pois, analogamente às limalhas de ferro quando atraídas por ferro magnético, esses espíritos terrícolas desregrados, denominados pés de chumbo, porque realmente estão chumbados ao solo térreo pelas suas vibrações densas, ver-se-ão solicitados para a aura do orbe visitante. Essas entidades atraídas para o astro intruso serão os egoístas, os malvados, os hipócritas, os cruéis, os desonestos, os orgulhosos, tiranos, déspotas e ávaros, estarão incluídos entre eles os que exploram, tiranizam e lançam a corrupção. Não importa que sejam líderes ou sábios, cientistas ou chefes religiosos, a sua marca, ou seja, o selo bestial, está identificada com o teor magnético do planeta primitivo. Eles irão situar-se numa paisagem afim com os seus estados espirituais, encontrarão o cenário adequado aos seus despotismos e degradações, pois o habitante desse orbe encontra-se na fase rudimentar do homem das cavernas, mal consegue amarrar pedras com cipó, para fazer machados. A Terra será promovida à função de escola do mentalismo, e os desregrados, ou os esquerdistas do Cristo, terão que abandoná-la, por lei natural da evolução. O planeta primitivo é o seu mundo eletivo, porque já lhes palpita sincronicamente no âmago de suas próprias almas, apenas hão de revelar, em nova forma física, as ideias e impulsos bestiais que lhes estão latentes no íntimo. Pergunta 211. Essa atração será violenta? Ramatiz. Não avalieis as soluções siderais com a pobreza do vosso calendário, porquanto já estáis vivendo essa atração. Gradativamente, ela se exerce em correspondência com o estado vibratório de cada espírito.
Muitos malvados, que têm sido verdadeiros demônios para a civilização terrena, já denunciam em suas almas aflitas e desesperadas o apelo implacável do planeta higienizador da Terra. Legiões de criaturas adversas aos princípios cristãos sentem-se acionadas em seu psiquismo inferior e rompem as algemas convencionais da moral humana, lançando-se à corrupção, à devassidão, ao roubo organizado e ao caos da cobiça. É o momento profético das definições milenárias. Todo o conteúdo subvertido do espírito virá à tona, excitado pelo magnetismo primitivo do planeta intruso. É necessário que todos tenham a sua oportunidade derradeira, revelarem-se à direita ou à esquerda do Cristo. E a profética figura da besta do Apocalipse se fará visível, na soma das paixões humanas que hão de explodir sob o estímulo vigoroso desse astro elementar. E como a lei é imutável e justa, cada um será julgado conforme as suas obras, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pergunta 212. Muitos que têm lido as vossas comunicações avulsas, alegam que é um absurdo o volume de 3.200 vezes maior do que a Terra, que atribuístes ao planeta intruso. A passagem desse astro junto ao nosso planeta, e com tal volume, acarretaria talvez uma catástrofe em todo o sistema solar? Ramatiz. É que ao captardes o nosso pensamento, confundistes o volume áurico do planeta com o seu volume material. Esse volume de 3.200 vezes maior do que a Terra, não é referente à massa rígida daquele orbe, cujo núcleo resfriado é um pouco maior que a crosta terráquea. Estamos tratando da sua natureza etéreo-astral, do seu campo radiante e radiativo, que é o fundamento principal de todos os acontecimentos no fim dos tempos. É o volume do seu conteúdo energético, inacessível à percepção da instrumentação astronômica terrestre, mas conhecido, e até fotografado pelos observatórios de Marte, de Júpiter e de Saturno, cujas cartas sidéreas registram principalmente a natureza e o volume das auras dos mundos observados. A composição do magnetismo etéreo-astral desse planeta, em comparação com o mesmo campo de forças da Terra, é indescritível efervescência de assombroso potencial energético, e ultrapassa, então, de 3.200 vezes o mesmo conjunto terráqueo. Inúmeras estrelas que os astrônomos situam no céu variam também, quanto aos seus núcleos rígidos e sua aura etéreo-astral que, dotadas muitas vezes de igual volume material, diferenciam-se em milhares de vezes quanto ao volume áurico. O campo mineral do núcleo rígido do astro em questão é também mais compacto, e poderosamente mais radiativo sobre o do vosso planeta. A sua área de ação é muitíssimo maior, quer em sentido expansivo, quer em profundidade magnética. A sua composição quimiofísica supera o potencial energético original do vosso orbe, pois é mundo mais primitivo, qual usina de energias superativadas e em ebulição, enquanto que o magnetismo terrestre já é algo exaurido, na sequência do tempo em que se condensou. Esse poderoso ímã magneto, que circula sobre um ângulo do vosso sistema solar, em sua aproximação, também influi, e se combina à aura etéreo-astral dos outros orbes circunvizinhos da Terra, no conhecido fenômeno de contato astrológico. Os cientistas atlantes previam a futura influência do planeta intruso sobre o vosso mundo, pois em seus tratados de astrosofia, a serem em breve conhecidos, já diziam que o juízo da Terra seria assistido pela ronda da roda de Ra. Ou seja, pela ronda do globo responsável pelo juízo da Terra em torno do Sol. Pergunta 213. E qual o volume do seu núcleo rígido, ou seja, de sua matéria resfriada? Ramatiz. Não vos esqueçais de que toda profecia apresenta duas revelações, uma que pode ser descrita ao pé da letra, e entendível na hora da predição, outra cabalística, que exige certo conhecimento familiar iniciático para ser devidamente compreendida, porquanto só se ajusta a formas ainda desconhecidas do porvir. A parte interior, iniciática e sidérica, de nossas mensagens, tem sido compreendida pelos que estão familiarizados com o mecanismo velado sob o véu de Ísis. Mas a realidade científica que se esconde sob a alegoria incomum, absurda no presente, mas realidade habitual no futuro, cabe realmente à ciência desvendá-la ao mundo em seus mínimos detalhes, conforme determina a ética sideral de evolução pessoal da consciência humana. Por esse motivo,
Não podemos antecipar-nos aos compêndios geofísicos e astrofísicos, nem ao mérito e à aprendizagem das minudências e soluções acadêmicas. Os profetas assinalaram no passado, e com êxito, que o fogo cairia dos céus, mas coube à ciência humana descobrir as leis e produzir cientificamente o fogo atômico, o qual inegavelmente correspondeu ao que fora dito de modo cabalístico. Os videntes conjeturaram o acontecimento e a ciência concretizou os detalhes. O mérito foi de ambos. Um conjunto pensou antecipadamente, e outro realizou o pensamento no tempo predito. Do mesmo modo, estamos noticiando-vos o acontecimento em geral, e fixando-lhe as bases mais ou menos acessíveis à vossa mente, mas veladas no seu teor importante, visto que fotografamos instantaneamente, na tela astronômica externa do vosso orbe, um fenômeno cuja eclosão ainda é profundamente interior. O volume de matéria resfriada desse orbe, seus movimentos, velocidade, translação e rotação, são coisas que cabe à ciência terrícola descobrir e anunciar na hora aprazada. Os mentores mandam-nos delinear o fenômeno em suas linhas gerais, e noticiar o mecanismo básico do fim dos tempos, lembrando aos homens imprudentes que os planos siderais já alcançaram a Terra em sua eclosão astrofísica. Pergunta 214. A aura etéreo-astral desse planeta, 3.200 vezes maior que a aura da Terra, não nos induz a crer que a sua massa rígida deva ser também muito mais volumosa que a do nosso orbe? Ramatiz. Verdadeiramente, o astro intruso é maior do que a Terra, em seu núcleo rígido ou sua massa resfriada, mas não há correspondência aritmética entre os núcleos e auras de ambos. O volume etérico do primeiro é mais extenso ou expansivo, porque também é mais radioativo, no sentido de energia degradada, e mais radiante no sentido de interceptação de energia pura ou livre. Embora seja um globo oriundo da massa virgem do cosmo, com que também se forjou o globo terrestre, ele se situa como um tipo especial à parte, comparado ao vosso orbe, e que variou desde o tempo de coesão molecular, resfriamento, volume e distância com que circunnavega no seu campo constelatório. Inúmeros outros fatores de ordem magnética e interna, só cabíveis na física transcendental, tornam-no dotado de uma aura consideravelmente prodigiosa em confronto com a esfera astroetérea do vosso orbe. O fenômeno higienizador, repetimos, é de suma importância no mundo interior. Processa-se em condições e dimensões incomuns ao vosso atual entendimento. Não podemos afastar-nos, por enquanto, da base essencial destes relatos, em que afirmamos ser o magnetismo o motivo operante dos acontecimentos. Um fenômeno de características aparentemente astrológicas, pois é a ciência acadêmica que há de cuidar, em breve, do fenômeno propriamente astronômico. Pergunta 215. Podereis dar-nos uma ideia dessa complicação tão grande, que não nos permite encontrar proporção aritmética entre a aura da Terra, e a sua crosta rígida, e a aura do planeta intruso, e o seu núcleo? Ramatiz. A Terra é um globo cuja substância rígida, ou seja, a matéria resfriada, possui uma aura etérica astral que lhe dá também o quantum magnético no equilíbrio do sistema, e na convergência e distribuição dos raios cósmicos à sua superfície. Essa aura, que é formada da energia livre ao descer ou condensar-se vibratoriamente, e ser interceptada na forma de radiação, constitui-se também de outro tipo energético degradado, que é a radioatividade formada pela soma das auras radioativas dos reinos mineral, vegetal e animal. Reinos esses que também se compõem das auras etéreo-astrais de seus elementos ou espécies afins. O globo terráqueo é um interceptador no seio do éter cósmico, absorvendo energias radiantes na forma de ondas eletromagnéticas, e dispersando radioatividade na degradação da energia já liberada do serviço fundamental do orbe. Cada átomo está interpenetrado e envolvido por uma aura atômica, que é produto dos movimentos e irradiação dos elétrons, que giram velozmente em torno do seu núcleo. As moléculas, por sua vez, sendo compostas de átomos, também possuem a sua aura mais ampla, sucessivamente, tanto quanto aumenta o número de moléculas, crescem também, na mesma proporção, o volume e a potência da aura, formando-se de células, tecidos e substâncias em todos os reinos. Por fim, esse crescimento vem a formar a aura radiativa do inseto, do condor ou do homem,
assim como a aura radiativa da semente, da árvore, da floresta, ou a do grão de areia, ou do Himalaia. Somando todos os vermes, insetos, aves, animais e homens, tereis a aura do reino animal. Somando pólens, sementes, arbustos, carvalhos ou bosques e florestas, tereis a aura do reino vegetal. Reunindo areia, pedregulho, colinas, picos ou cordilheiras, oceanos, rios e desertos, tereis a aura do reino mineral. Examinando, à distância, a contextura total da Terra, os olhos espirituais clarividentes podem ver uma irradiação que a envolve qual gigantesca névoa luminosa e que, após envolver o globo maciço ou material, dissemina-se em todos os sentidos. Essa aura da Terra, formada integralmente das auras de todos os reinos, e estes dos seus componentes, até findar nas auras dos elétrons em torno dos seus núcleos atômicos. Essa aura gigantesca, por vezes, se comprime ou expande, clareia ou escurece, assume um colorido cinzento pardacento ou se aviva num laranja fulgurante que, em certos pontos, apresenta nuances avermelhadas. Na realidade, são fenômenos resultantes da influência de outras auras planetárias, que se aproximam ou se afastam da zona terrestre, e que os astrólogos assinalam habilmente em suas tábuas de rondas planetárias. Outras vezes, a aura da Terra apresenta cintilações chamejantes, quando seus habitantes se estraçalham nos campos fratricidas, dominados pelo mais abominável espírito de ódio, crueldade e vingança. Ocasiões há em que se apresentam estrias viscosas, como se em certos pontos geográficos escorressem filetes de gorduras repugnantes. São sinais do desregramento de povos, cidades ou agrupamentos que já se deixaram dominar pela ação da besta. O globo terrestre está impregnado de forças que atuam diretamente sobre os seus átomos, a fim de reuni-los, mantê-los em equilíbrio nos sistemas eletrônicos e na harmonia dos movimentos, pois é de senso comum que a vida é a ação permanente da energia sob a sua fase de degradação, isto é, matéria. As auras, pois, são emanações dessa energia, densa à periferia dos corpos e cada vez mais diáfana à medida que se estende para além do núcleo, correspondem especificamente à natureza dos objetos ou corpos de que se originam. Eis o motivo por que a aura do astro intruso é 3.200 vezes maior do que a aura da Terra, embora os seus núcleos rígidos sejam mais ou menos do mesmo volume. E a própria velocidade, rotação, compressão no campo do sistema planetário em que se move, aumentam ou diminuem essa configuração áurica. Pergunta 216. Diante da complexidade do assunto, para cuja compreensão nos falta base primária, poderíeis dar-nos um exemplo elucidativo de que um núcleo rígido menor pode possuir aura maior, e outro núcleo maior pode ter aura menor? Ramatiz. Um bloco rígido, pesando 3 quilos, composto de 9 partes de cimento e uma só parte de aço imantado, possui uma aura etéreo-astral bem diminuta em força e volume, perto de outro bloco que pese apenas 1 quilo, mas com 9 partes de aço imantado e apenas uma parte de cimento. A qualidade desse aço imantado supera consideravelmente a quantidade do cimento, inócuo no campo de irradiação. Enquanto 1 quilo de aço pode prender em si 1 milheiro de agulhas, o Himalaia não consegue atrair um alfinete sequer. O que importa na operação é o potencial vigoroso da aura do mineral, e não a igualdade ou compacticidade do seu volume. No próprio cientificismo da bomba atômica, é mais valioso 1 quilo de urânio do que todas as pedras puras da Cordilheira dos Andes. É sob este aspecto mais qualitativo que situamos o fenômeno cabalístico do planeta higienizador, que a ciência poderá avaliar mais tarde, no cientificismo das leis atrativas e agora mais libertas do dogma dos princípios newtonianos da lei de gravidade tradicional. Vós já vos encontrais movendo-vos, nessa aura etéreo-astral do estranho planeta que, no momento, atua de dentro para fora, agindo na mais perfeita equação psicofísica. Enquanto a natureza física do vosso mundo progride sob fenômenos desarmônicos e o degelo aumenta, também se acicatam o temperamento e o magnetismo das criaturas, que se excitam sob estranho convite interior, consolidando pouco a pouco a figura da besta e o reinado do anticristo. Enquanto a Terra intercepta e aprisiona a ação do astro, segundo a sua capacidade e afinidade com o campo rígido do mesmo,
a humanidade terrícola efetua a interceptação coletiva do seu psiquismo agressivo, fixando na capacidade pessoal de cada ser. Pergunta 217. Porventura esse planeta já não se aproximou da Terra, há 6.666 anos, quando completou a sua órbita, e não teria causado perturbações idênticas às que acabais de citar, ou mesmo perturbações de outra espécie? Ramatiz. Sim. Avizinhou-se da Terra, mantendo-se, porém, um tanto afastado e sem influenciá-la diretamente. No entanto, assim como o vosso sistema solar caminha em direção a um ponto chamado Apex, próximo da estrela Vega, na constelação de Lira, também o sistema de que faz parte esse astro, move-se em direção a um alvo determinado. E como ambos os sistemas se transladam, e com velocidades diferentes, além das alterações produzidas pelas oscilações constelatórias, justifica-se a maior aproximação atual, e em seguida, maior distanciamento nos sucessivos 6.666 anos futuros. Pergunta 218. Dai-nos um exemplo através do qual possamos entender melhor essa aproximação, e em seguida, o distanciamento futuro do astro intruso. Podeis fazê-lo? Ramatiz. Suponde dois sistemas planetários que viajem pelo cosmo e se rocem de leve, num dado ponto, devido a coincidirem ambas as oscilações constelatórias. Um deles formará um ângulo inclinado sobre o plano horizontal do outro, e por esse motivo, o satélite mais afastado tangerá o outro sistema em sentido oblíquo. Para compreenderdes bem o assunto, deveis lembrar-vos de que no cosmo não há o alto nem o baixo. Isso só existe para quem está nas superfícies de cada orbe. A prova tendes no fato de que o mundo gira sobre si mesmo, e não podeis saber quando é que ele está voltado para cima ou voltado para baixo, exceto em relação ao vosso próprio sistema solar. O sistema planetário do astro intruso movimenta-se obliquamente em relação à posição horizontal concebida pela vossa humanidade, mas na realidade, não sabeis qual seja essa horizontal, ao mesmo tempo que os habitantes do astro higienizador poderiam considerar-se em horizontal, e situar o vosso sistema solar como estando em obliquidade. Pergunta 219. E não poderá dar-se o caso de esse astro destruir a Terra, com a sua aproximação e influência? Ramatiz. Sim, desde que isso estivesse determinado nos planejamentos siderais organizados há bilhões ou trilhões de anos. Mas esses planejamentos não cogitaram do fim do mundo em sua estrutura física, mas de alterações evolutivas em harmonia com o selecionamento espiritual da humanidade. Pergunta 220. E esse planeta não há de intervir novamente em nosso sistema quando, após outros 6.666 anos, completar a sua órbita, passando outra vez nas adjacências da Terra? Ramatiz. Como a vida do universo é em sentido expansivo, lembrando uma explosão cósmica realizada há milhares de milênios, a tendência entre as constelações solares é sempre no sentido de afastamento, por cujo motivo o vosso sistema também estará mais distanciado do sistema planetário do astro intruso, na sua próxima volta de mais outros 6.666 anos. Pergunta 221. Alguns dos que confiam absolutamente nas ciências, consideram como imprudência e inutilidade a confiança em comunicações proféticas dessa espécie. Alegam que devemos esperar sempre pelo pronunciamento da ciência, que é precisa e coerente, baseada sempre em provas, e, portanto, sem perigo de provocar atemorizações prematuras e por vezes infundadas. Que dizeis? Ramatiz. Entretanto, essa ciência que invocais, foi quem com a sua precisão e coerência, assustou o mundo em 1910, quando do retorno habitual do cometa de Halley, que na sua órbita de 12 bilhões de quilômetros, surge cada 75 anos no vosso céu astronômico. Não foi o homem comum nem o profeta quem deu o alarme, mas foram os próprios astrônomos que afirmavam a possível destruição da Terra pela cauda deletéria do famoso cometa. Asseguravam, alguns, que a atmosfera se tornaria irrespirável, que os rios, mares e lagos sairiam dos seus leitos e as cidades seriam devastadas por tremendas trombas de água. Aventou-se cientificamente a ideia de a cauda do cometa inflamar o orbe terráqueo, e em consequência de se tratar de afirmações da ciência, inúmeras criaturas foram tomadas de pânico,
umas suicidando-se, outras fugindo para as montanhas, outras doando seus haveres e cometendo atos ridículos, tudo sob garantia acadêmica. E o vaticínio foi mais desairoso ainda, para a ciência astronômica, porquanto se tratava de um cometa periódico, e que desde o ano 240 a.C., já havia sido observado 27 vezes, não se compreendendo, portanto, o profundo temor até dos próprios cientistas. E apesar da tremenda expectativa, o estranho vagabundo dos céus apareceu e retornou pela sua extensa órbita, sem causar o menor dano, levando consigo a sua inofensiva cauda cintilante e prometendo retornar em 1985, a fim de provocar novos sustos à ciência. Sem pretender menosprezar o valioso trabalho da ciência do vosso mundo, citamos esse fato apenas para vos fazer ver que nem sempre podeis confiar na precisão e coerência de provas científicas, que também podem situar-se nas mesmas imprudências e inutilidades das afirmações prematuras. Pergunta 222. Em face do domínio extenso dos telescópios na tela celeste, alguns estudiosos da astronomia acham que, dado o prazo anunciado para o aparecimento do astro intruso, ele já deveria ter sido focalizado pelos observatórios. Acreditam, por isso, que o mesmo não se aproximará da Terra no tempo previsto, isto é, até o fim deste século. Que dizeis? Ramatiz. Inúmeras vezes, a vossa ciência astronômica tem se equivocado quanto às suas enunciações definitivas sobre o que se passa na abóbada celeste. Quantas vezes, após terem sido identificadas estrelas como sendo as mais próximas possíveis, como no caso de Alfa, encontrada nas adjacências do Cruzeiro do Sul, são localizados posteriormente novos corpos ainda mais próximos, como as estrelas descobertas na própria constelação de Centauro, e uma outra na de Virgem. Não deixa de ser estranho que, em um mesmo espaço astronômico, descobrais estrelas mais próximas, depois de haverdes descoberto as mais distantes. É claro que a ciência sabe tecer hábeis justificativas para explicar, sob leis conhecidas, mancadas tais como a de descobrir o mais longe antes de descobrir o mais perto. Antigamente, a ciência ironizava os hermetistas, porque ousavam afirmar, em nome da milenária doutrina secreta, que existiam mais planetas além dos 7 que eram conhecidos na época. A palavra da ciência oficial tinha se firmado, para isso, no poderio aos telescópios, moderníssimos no tempo. No entanto, Netuno e Plutão apareceram posteriormente e contrariaram os severos prognósticos acadêmicos. E ainda surgirão outros 3 planetas na vossa constelação, a fim de completarem a corte dos 12 apóstolos planetários do Cristo solar. Nota do revisor. Provavelmente, Ramatiz refere-se à precariedade da astronomia há um milênio, porquanto os astrônomos modernos, desde o advento de Plutão, já previram a existência de outros planetas em nosso sistema solar. Deste modo, a sua predição é apenas confirmação. Os antigos astrônomos não distinguiam claramente as estrelas duplas e as tomavam como sendo um só corpo luminoso, porque ignoravam as leis que lhes criavam aspectos reais ou aparentes, que faziam projetar tanto estrelas simples como duplas, ou então as duplas como sendo estrelas simples. No entanto, apesar dessas leis não serem conhecidas, as estrelas duplas continuavam íntegras nas suas expressões binárias, mesmo quando os astrônomos as assinalavam como simples. Posteriormente, apesar da instrumentação científica, ainda mais adiantada, equivocaram-se novamente os cientistas, e de modo completamente oposto. Consideravam, então, muitas estrelas simples como sendo duplas, enganando-se outra vez com a falsa aparência provocada pela refração de ótica. Incalculável número de fenômenos ligados aos astros, estrelas e orbes, que rodopiam no quadro comum da visão terrícola do vosso céu, ainda vos são desconhecidos, devido à precariedade da vossa instrumentação astronômica e às refrações de ótica. Se há 2 milênios tivesseis predito aos velhos caldeus a realidade da atual visão astronômica, com todas as anotações de coordenadas, rotas siderais, planetas, cometas, satélites e asteroides, agora descobertos, inegavelmente seríeis taxados de fantasiosos. Assim que a astronomia solucionar problemas importantes no campo da ótica e da física eletrônica, o planeta intruso será observado através das lentes de profundidade etérica,
pois que ainda trafega num campo luminoso inacessível aos atuais telescópios. Pergunta 223. Não poderíeis dar-nos, ao menos, o roteiro desse astro, a fim de o situarmos num raciocínio científico? Cremos que assim as vossas mensagens seriam aceitas com mais facilidade. Não é exato? Ramatiz. Não nos cumpre contrariar a disciplina espiritual e anular os esforços da ciência humana, conforme já vos temos dito. Ofertamos-vos fragmentos dos acontecimentos mais importantes, e que devem despertar novas reflexões, para o momento de severa responsabilidade espiritual que se aproxima. Cumprimos ordens do alto, que nos manda situarmos as nossas mensagens propriamente no mundo interior das criaturas, convocando-as para o reconhecimento urgente de sua conduta perigosamente inclinada, para a falange dos esquerdistas do Cristo. Indubitavelmente, a mais impressionante revelação e o maior fenômeno espiritual, até agora configurado no vosso mundo, ainda foi a presença de Jesus na carne humana. Por isso, embora nos preocupemos com a sequência dos próximos eventos trágicos, procurando explicá-los de modo compreensível às vossas mentes, cogitamos mais seriamente do conteúdo crístico, do que mesmo do fenômeno astronômico, pois só o primeiro é que poderá diplomar-vos para as academias superiores do espírito. O nosso principal propósito, mormente nas descrições fenomênicas, nas mensagens que estamos transmitindo, é o de higienizar a vossa alma sob a ação balsâmica não do astro intruso, mas do astro sublime, que é o Cristo. Os recursos purificadores da técnica sideral através do astro intruso poderiam ser dispensados, se houvesseis cuidado da transformação do ódio em amor, da crueldade em bondade, do egoísmo em altruísmo, da cobiça em dádiva, da desonestidade em retidão, da hipocrisia em sinceridade, do orgulho em humildade, da vaidade em simplicidade, ou da luxúria, em respeitabilidade da função procriativa. Através destes relatos, temos chegado até onde nos permitem os maiorais dos nossos destinos. Sabemos que muitos não nos entendem, nem tampouco nos favorecerão, mas assim deve ser, porque o nosso escopo não é o de copiar a diplomacia do mundo, quando corteja gregos e troianos. Existem grupos eletivos para as nossas dissertações, assim como há o olfato simpatizante, para cada espécie de perfume. As afinidades químicas, as atrações entre determinados astros e as efusões de amor entre os seres, sempre se processam nos climas eletivos. As nossas mensagens também obedecem à mesma índole, e se endereçam simpática e especialmente a um tipo de psiquismo à parte. Esse tipo de psiquismo ultrapassa o período histórico conhecido pela vossa ciência oficial. As suas raízes situam-se desde a Lemúria e compõem a consciência eletiva de milhares de simpatizantes nossos, que já viveram conosco no decorrer dos milênios que já se findaram. Pergunta 224. E por que motivo não podeis revelar-nos com absoluta clareza todo o mecanismo desse evento de fim do mundo, despido do simbolismo, que pode enfraquecer o teor das revelações? Ramatiz. Porque é um acontecimento físico de só menos importância, representando uma ocorrência comum e provisória nos mundos materiais, um meio e não um fim. O importante para vós não é conhecerdes em todas as suas minudências o mecanismo dos acontecimentos, mas sim chegardes à maturação de certos princípios e certo entendimento espiritual, que ainda pedem mais prazo para sua plena revelação. A técnica espiritual procura primeiramente, através de caminhos opostos, despertar raciocínios gradativos, para depois focalizar a realidade de novas revelações mais altas, que seriam chocantes de início. Os vossos pedagogos sabem que, apesar de serem lógicos e sensatos os fenômenos do sexo, nem por isso lhes é conveniente, de início, expor claramente a doutrina aos pirralhos, os quais ainda vivem com o cérebro povoado de ideias de fadas e de gênios miraculosos. Inúmeros religiosos dogmáticos, e fanatizados por uma fé cega, não podem ser violentados, em suas bases mentais costumeiras e ainda imaturas, por meio de revelações extemporâneas para suas compreensões infantis. Mesmo equivocados quanto à realidade definitiva, convém que prossigam na candura da crença singela, da qual extraem energias benéficas para auxiliar o próximo e os que o seguem na caminhada. O católico, que só admite Deus como sendo um velhinho de barbas níveas,
envolvido pelas nuvens imaculadas do céu, sentirá o seu coração sangrar, se tiver que substituí-lo pela ideia esotérica, e sem forma da força, luz, amor ou sabedoria. O terceiro milênio também há de apresentar-vos uma nova expressão da ideia de Deus, esposada até o vosso século, por cujo motivo mesmo os mais avançados espiritualistas hão de sofrer o choque da mudança para o sentido mais real, no entanto sumamente revolucionário perante toda a tradição conhecida. O fim dos tempos, a que nos temos referido, é também portador de renovações mentais que obrigarão a severa deslocação psicológica e filosófica na concepção de Deus. Pergunta 225. Porventura não poderá ocorrer um fracasso, quando da passagem do astro higienizador junto à Terra, surgindo daí problemas ignorados ou inesperados para os mentores siderais? Ramatiz. Não se trata de acontecimento de última hora, atropelado e passível de surpresa para os mandatários de Deus. As graves consequências dessa aproximação têm muita importância para a humanidade terrícola, enquanto que, para os engenheiros siderais, é um fato corriqueiro, já de há muito tempo previsto na consecução do sistema solar, e bilhões de vezes repetido em outros mundos e noutras latitudes cósmicas. É um assunto comum, de fisiologia sideral planetária, para os mentores siderais, é rotina no mecanismo evolutivo do todo exterior, tão natural quanto é o ritmo do vosso coração, em relação às necessidades do vosso corpo físico. Os astros, satélites, planetas, sistemas, constelações e galáxias não estão sujeitos a leis que variem de época para época, mas circunscritas unicamente à disciplina da lei perfeita e imutável do cosmo. Em toda a criação, essa lei organiza e rege, numa só pulsação harmônica e vital, todo o eterno pensar de Deus, e materializa no campo exterior o sucesso do grande plano mental, elaborado pelo divino arquiteto. É como um relógio de precisão, absolutamente certo e exclusivamente harmônico. Não há ocorrência imprevista nos eventos siderais. Tudo é manifestação exata de uma causa alhures já planejada com toda exatidão. Até o mísero pó estelar que esvoaça num viveiro de astros gigantescos, é um acontecimento previsto e disciplinado nesse plano cósmico, no qual se eliminam todas as surpresas e equívocos. Pergunta 226. Dizem alguns confrades que as leis astronômicas, secularmente comprovadas, desmentem a possibilidade do aparecimento desse astro intruso, salvo em consequência de algum milagre que derrogue as leis conhecidas. Que dizeis? Ramatiz. As mesmas leis que regulam a pressão, a temperatura, a especificação sanguínea, ou o eletronismo terráqueo, podem contrariar princípios idênticos nos mesmos fenômenos físico-químicos de Saturno, Marte ou Canopus. As leis de Kepler, Newton e Laplace, exatas e tradicionais no campo astronômico, falham se forem aplicadas para se prever quando determinada estrela irá explodir em certa latitude cósmica, ou qual será a sua exata grandeza na habitual classificação astronômica terrícola. Embora sejam leis positivas e logicamente aplicáveis, elas não vos auxiliam a prever, no campo astronômico, a queda de um meteoro, ou sequer a eclosão de um cisco estelar. A passagem do astro intruso também escapa, no momento, a aplicação ao pé da letra das vossas leis astronômicas, conhecidas e tradicionais. Existe algo a mais, que transcende o absolutismo das leis acadêmicas catalogadas pelo homem, e que no momento só é compreensível a certo grupo de estudiosos dos assuntos extraterrenos. Superando o fenômeno puramente físico ou astronômico, existe determinado quantum que só um experimentado cabalista poderá descrever a contento, das mentes desconfiadas. Não conseguireis obter ilações satisfatórias, nem gráficos absolutos desse trânsito astronômico, se lhes aplicardes os moldes comuns e as leis da tradição oficial. É um acontecimento, que tem a sua causa mais além da craveira acadêmica do vosso mundo, e só os que têm olhos de ver, já terão descoberto o que realmente se esconde atrás do véu de Ísis, a respeito do astro intruso. A mente humana, ainda demasiadamente atravancada de conceitos acumulados no tempo terra, como repetidora contínua do puro intelectualismo do mundo, fica impedida, às vezes, de sentir normalmente aquilo que ainda não pode saber. Pergunta 227. Notamos que os mais afeitos ao rigorismo das leis astronômicas
desmentem veementemente o advento desse astro, enquanto que o grupo mais emotivo, místico ou despreocupado para com os valores consagrados pela ciência humana, é que se deixa influenciar pela narrativa do acontecimento. Qual a causa dessa distinção, em que justamente os mais visionários são os que mais se aferram à crença na aproximação e influência do planeta intruso? Ramatiz. Como vos dissemos, aqueles que apenas admitem o saber, opõem-se às aparentes contradições científicas dos nossos enunciados, enquanto que os que realmente sentem o fenômeno em sua mensagem interior, despreocupam-se da exatidão das leis conhecidas, por compreenderem, subjetivamente, que essas leis não podem ser aplicadas naquilo que ultrapassa as dimensões comuns da forma. Pergunta 228. Dai-nos um exemplo dessa confiança no sentir, desinteressada do saber. Ramatiz. Os sertanejos, quando preveem as chuvas, ventos ou qualquer modificação no clima, despreocupam-se das leis meteorológicas, porque sentem muito antes o fenômeno. Esses fenômenos sempre existiram anteriormente à descoberta dos princípios esposados pela meteorologia, mas os caboclos já os sentiam noutras dimensões, e os assinalavam com êxito, embora não os pudessem explicar cientificamente. Antes de conhecerem as leis de que se trata, os cientistas punham em dúvida o estranho sentir dos sertanejos, que previam mudanças climatéricas através de algo oculto, que lhes falava no íntimo da alma, mas os sertanejos já estavam habituados a confiar nessa fala, pouco lhes importando que a ciência cresce, ou descresce das suas premonições. Aquilo que chega pela esfera da intuição, fora do tempo, além de ser um fato simultâneo e global, dispensa justificativas das leis físicas para aquele que sente o fenômeno, e se satisfaz completamente com o que sucede noutras dimensões, e além da objetividade do mundo das formas. O grupo mais emotivo ou místico, a que vos referis, está sumamente satisfeito com o seu sistema de sentir e compreender a sibilina mensagem relativa ao planeta intruso. Em consequência, também se revela despreocupado para com os valores consagrados pela ciência, visto não precisar desses valores para compreender o que já compreendeu. O que vos parece deficiência psicológica é exatamente o oposto, isto é, uma excelente sensibilidade psíquica. Enquanto essa sensibilidade intuitiva se opera no mundo interno, revelando esse estranho sentir de uma realidade ainda obscura para os exigentes da forma, as condições para se saber intelectivamente exigem recursos comprovados do mundo provisório dos efeitos, e não das causas. Não subestimamos o saber, através de recursos positivos do mundo material, pois esse é realmente o caminho mais certo para o progresso humano. Queremos apenas evidenciar a força da notificação interior do espírito que, comumente, os próprios cientistas subestimam, com prejuízos para chegarem a um cientificismo mais claro e premonitório. A maior realidade está na maior penetração espiritual interior, e bem menos na forma, que é a substância perecível. As leis do saber físico do século XV desmentiam o estranho sentir de Colombo, na intuição da existência de um novo mundo além do oceano conhecido, mas a sua confiança nessa força interior, que contradizia os cânones acadêmicos da época, conduziu-o corajosamente à descoberta da América, que hoje vos serve de pouso reencarnatório. Apesar de todo o rigorismo científico do passado, em que não se admitia que pudesse voar o mais pesado que o ar, os vossos céus vivem povoados de gigantescas aeronaves, que se trasladam à força de possantes motores e somando algumas toneladas de peso. Nenhum cientista do passado, por mais abalizado que fosse, poderia conjecturar essa extraordinária conquista da ciência aeronáutica. No entanto, os profetas haviam previsto o acontecimento, e por isso, merecem que se diga que sua capacidade sempre esteve além do tempo e do espaço. Sob a regência da lei dos pesos relativos, nos líquidos, ninguém admitiria, em sã consciência, que 1 quilo de ferro pudesse flutuar sobre as águas. No entanto, sob os recursos de novas leis descobertas posteriormente, no campo da pressão e da forma, centenas de toneladas de ferro flutuam nos rios e nos mares, na figura de cruzadores e transatlânticos. Por mais corriqueiro que vos pareça o exemplo, notai que a lei do calor que derrete a banha é a mesma que endurece o ovo na fritura. A energia elétrica que aquece os fogões também produz o gelo nos refrigeradores. Inúmeros insetos, como os besouros, por exemplo,
devido à sua formação anatômica e à sua dinâmica diferente da das aves, desmentem a possibilidade de voarem. No entanto, contrariando essas leis positivas, eles voam, porque as desconhecem como leis proibitivas do seu voo. Assim que os vossos cientistas ajustarem também novos princípios na esfera astronômica, verificarão a lógica e a sensatez do que afirmamos sobre o advento do astro intruso. Pergunta 229. Não deveremos então comprovar para crer? Há desajuste espiritual em confiarmos naquilo que as leis conhecidas afirmam e comprovam como lógico e sensato. Não é aconselhável evitarmos confusões, ilogismos e imprudências. Ramatiz. Já afirmamos, Alhures, que a confiança maior na intuição comprova sensibilidade mais evoluída. É uma penetração interior mais vigorosa no campo original da vida, sem que por isso se deva anular o esforço da pesquisa objetiva. E é o próprio Jesus que valoriza essa sensibilidade quando, diante de Tomé, adverte: Tu creste, porque viste, mas bem-aventurados os que não veem e creem. Sob esse conceito, o Mestre consagrou o espírito que crê no sentir, procedendo muito ao contrário daquele que só confia no saber, pois o saber sem sentir é sempre menos valioso do que o sentir sem saber. Pergunta 230. Ser-nos-ia melhor então, não provarmos os fenômenos, para depois crer. Não é exato? Ramatiz. Se tiverdes que provar pela matemática e a lógica do vosso mundo, todo fenômeno ou previsão do futuro, para só então crerdes neles, lamentamos a infelicidade de nunca poderdes crer em Deus, porque, além de não o poderdes analisar e descrever, ele é incomprovável. A simples premissa, de que para crer é preciso provar, torna-vos eternamente ateístas, pois o maior e o mais importante fenômeno, que é Deus, nunca poderá ser provado. Pergunta 231. De conformidade com a disciplina das rotas siderais, esse planeta não influi, também, sobre os demais corpos do Sistema Solar? Ramatiz. A sua influência, como já tivemos ocasião de dizer, será profundamente magnética, tangendo um ângulo do Sistema Solar. O seu volume astroetérico, 3.200 vezes maior que o da Terra, há de provocar alterações nos satélites do Sol, na razão direta de suas velocidades, rotas, volumes e idades siderais, mas somente em relação às suas potências magnéticas e durante o tempo em que permanecerem no ângulo de sua incidência. É óbvio que Mercúrio, com a sua órbita de 88 dias em torno do Sol, sofrerá influência diversa da de Júpiter, que exige 12 anos para o circuito total, ou da de Plutão, que o faz em 250 anos. Pela administração sideral, estão previstas todas as modificações que devem ocorrer no Sistema Solar, em perfeita analogia com as alterações comuns e periódicas de outros sistemas adjacentes. Os planos da engenharia sideral desdobram-se gradativa e disciplinadamente, aprimorando sistemas de sóis e mundos, que balouçam na rede do universo em ritmos e oscilações cósmicas, que escapam aos vossos sentidos e compreensão. Mas é de lógica comum que esse astro não realizaria tal curso profético visando unicamente as modificações da Terra, que não passa de um corpo de menor importância no sistema planetário. Pergunta 232. Dissestes há pouco que a humanidade terrena está atraindo coletivamente o psiquismo agressivo do planeta intruso, fixando-o na capacidade pessoal de cada ser. Podíeis dar-nos um exemplo, para melhor entendermos como se processa essa interceptação, ou aprisionamento da ação do astro? Ramatiz. É um fenômeno que pode ser apreciado sob 1000 modalidades diferentes. Essa interceptação fisiopsíquica, que um orbe ou uma humanidade efetua no seio do éter cósmico, varia de conformidade com as condições de seu progresso sideral. Enquanto os terrícolas, mergulhados no mesmo éter cósmico, situam energia na faixa vibratória que ainda é magnetismo ou energia degradada, os marcianos, com o mesmo éter, podem penetrar profundamente no fenômeno, e lidam então com o magnetismo etérico, uma forma ainda mais pura desse éter cósmico. Eles já conseguem transformar a luz em energia. A vossa ciência trabalha com energia, que se liberta continuamente, e exige dificultoso aparelhamento para interceptá-la a contento econômico, visto que aprisiona essa energia,
depois de produzida ou degradada. Os marcianos, os jupiterianos, os saturninos, conseguem lidar com a energia no seu descenso vibratório original, isto é, na sua forma realmente positiva e energética que, embora com abaixamento vibratório, é de índole impulsiva, e não eclosão eletrônica consumível. Servindo-nos de um exemplo corriqueiro, dir-vos-emos que a luz é sempre uma vibração única, no sentido de sua pureza iniciática. Mas, conforme a capacidade dos que a recepcionam ou interceptam, torna-se luz intensíssima, forte, média ou fraca. Enquanto o homem se debate nas trevas, o gato enxerga no escuro, porque alcança menos de 16 vibrações por segundo. E a luz fraca, para o ser humano, já é intensa para o gato. No extremo da faixa vibratória da luz, o homem se ofusca acima de 20.000 vibrações por segundo, enquanto que essa luz é ainda fraca para a multiplicidade de insetos dos climas límpidos e equatoriais. A luz é sempre a mesma, em sua fonte original, existiu antes do vosso orbe, e existe como uma só expressão atuante, variando apenas quanto ao ser, ou objeto que a intercepta, e ajusta na dosagem que lhe é apropriada. Considerando que o astro de que tratamos é um quantum de energia agreste, primitiva e estimulante, os habitantes da Terra irão interceptá-la, conforme a sua maior ou menor resistência psíquica, no treino da vida. Enquanto um Francisco de Assis, sob essa mesma influência, dosá-la-ia como vitalidade virgem, que só lhe atuaria no dinamismo do trabalho a favor do próximo, uma alma tipo Nero, encher-se-ia de ânimo e de audácia para vencer qualquer escrúpulo contemporizante de uma ação má. Pergunta 233. Como poderemos entender que um planeta de magnetismo agressivo e primário possa trazer benefícios à aura da Terra, figurando como um higienizador? A sua aura nefasta não poderá trazer piores estímulos para a humanidade aqui encarnada? Se uma conjunção como a de Saturno, Marte e Júpiter ha produzido efeitos salutares à presença de um orbe dessa natureza, não causará intenso prejuízo ao nosso mundo. Ramatiz. Simbolizai esse astro, num gigantesco aspirador magnético, que deve efetuar a absorção dos detritos mentais que povoam e obscurecem a atmosfera etéreo-astral da Terra, detritos esses, que servem de barreira às influências benéficas dos bons espíritos sobre o vosso mundo, assim como a poeira nas vidraças dificulta a penetração dos raios solares. Reflete que a verdadeira profilaxia num porão cheio de detritos imundos exige primeiramente a retirada do monturo, e não a saturação improdutiva do ambiente, por meio de perfume. As substâncias deletérias aderidas às vidraças não serão removidas com água destilada, mas requerem a aplicação de ácidos corrosivos. A madeira bruta e eriçada de fibras exige para ser polida a lixa vigorosa e não a doçura da boneca de algodão do invernizador. São os golpes de cinzel do ourives, e não a sua carícia, que rompem a crosta do cascalho e o transformam em cobiçado brilhante. O exorcismo à distância não drena o tumor que está exigindo o bisturi do cirurgião, assim como a nódoa do vestuário, só desaparece com o concurso da soda cáustica. Se a conjunção de Marte, Saturno e Júpiter devesse higienizar definitivamente o psiquismo e o astral da Terra, nenhum momento seria tão propício para tal, como aquele em que se deu a sua perfeita conexão com a descida de Jesus. Se o vosso mundo não se higienizou mental e espiritualmente, naquela época, diante da prodigalidade de auxílio das forças angélicas aliadas ao magnetismo daqueles orbes, também não o conseguiria com mais êxito nesta hora grave do juízo final. O vosso orbe rejubilou-se com a presença desses planetas, porque eles estudavam magnetismo benfeitor. Mas, assim que se afastaram das coordenadas astromagnéticas da conjunção, que incidiam sobre a crosta terrestre, a vossa humanidade passou a entregar-se novamente às suas mazelas costumeiras. O problema, pois, não é o da boa influência, que apenas protelaria, em improdutivo hiato, o conteúdo psíquico subvertido e latente, mas sim o da higienização, e, consequentemente, a varredura ou a sucção do magnetismo estagnado e deletério da aura da Terra. O homem terrestre subestimou demais o régio presente da transfusão de luz e amor do Cristo, as trevas humanas, rejeitando a maravilhosa profilaxia que limpa todos os pecados e afasta as paixões desregradas.
Inegavelmente, candidatou-se à terapêutica do magnetismo cruciante do planeta higienizador, como quem se sujeita à ação do nitrato de prata para cauterizar as suas chagas rebeldes. Pergunta 234. Poderíeis descrever-nos o processo de higienização, através desses fluidos tão inóspitos, do astro intruso? Ramatiz. Os fluidos que constituem o magnetismo inferior daquele astro, agem através das camadas astrais mais densas, e entram em sintonia com o idêntico potencial latente em cada espírito reencarnado, ou desencarnado em torno da Terra. Sabeis que, sob a correspondência vibratória da lei de atração entre os semelhantes, uma paisagem pastoril, suave e benéfica, desperta na alma um sentimento poético, ao passo que a contemplação de uma tragédia causa angústia e horror. Do mesmo modo, as vibrações psíquicas inferiores, do planeta intruso, de um teor energético animalizado, avivarão tendências semelhantes na alma dos terrícolas. Nesse exacerbamento psicomagnético, recrudescerão os desejos mórbidos, que mal se dissimulam naqueles que ainda vivem distantes da cura pelo Evangelho. Sob esse excitante convite interior, que desata as amarras frágeis do instinto inferior, os invigilantes terminam materializando à luz do mundo exterior aquilo que lhes dormita latente no energismo da esfera animal. Em sentido oposto, e sob esse mesmo simbolismo, o astro sublime, que é o Cristo, também continua a efetivar convites energéticos às almas, pela via interna do espírito superior, esforçando-se para despertar-vos as forças adormecidas do anjo, que também existem latentes em todos os seres. Enquanto algumas almas se deixam higienizar pelo magnetismo sublime e crístico, e emigram, pouco a pouco, para a aura desse astro salvador, inúmeros outros espíritos terrícolas só atendem ao voluptuoso apelo do planeta intruso, e avivam as suas energias degradantes, em perfeita afinidade com as forças deletérias que lhes povoam a atmosfera magnética. É óbvio que essa sintonia psicomagnética, com a consequente emigração dos semelhantes, terminará limpando o vosso orbe das fontes vivas e produtoras do próprio magnetismo deletério. Pergunta 235. E como poderíamos avaliar o processo através do qual os terrícolas despertarão em seu psiquismo a natureza magnética inferior do astro higienizador? Ramatiz. Essa natureza está latente em todos os seres, de vez que é a própria paixão animal, que serve para plasmar os organismos da estrutura humana. Ela serve de base para o crescimento da consciência do homem, assim como o caule selvagem é o fundamento para a germinação da planta superior que lhe é enxertada. Na rosa fragrante, o perfume é o mundo superior que ela consegue atingir através do seu próprio esforço. No entanto, as forças que a auxiliam nesse divino quimismo vêm exatamente do monturo, ou dos detritos que lhe adubam as raízes. Em consequência, essa energia telúrica do mundo inferior está sempre viva no psiquismo humano, e através também dos ancestrais hereditários, ela se reaviva na psique reencarnada, cumprindo a esta dominá-la, ou sublimá-la, para fins superiores. O planeta intruso é um vigoroso detonador psíquico do regime dessas forças agrestes, que ainda dormitam na alma humana. É ele que ateia o fogo definitivo para o reinado desregrado da besta. A sua aura, que é totalmente força magnética atrativa pelo campo etéreo astral, atuará nas zonas invisíveis, também astroetéricas de todos os seres, acordando-lhes o gosto e as tendências animalescas. A sua própria órbita, de 6.666 anos, é dotada do número místico da besta, e que já foi compreendido no seu verdadeiro sentido, pelos que têm olhos para ver. Pergunta 236. O astro que se aproxima absorverá todo o conteúdo deletério da Terra, e também o total de entidades diabólicas que flutuam no seu astral. Ramatiz. Não há privilégio, nem discrepância na angelização do espírito criado por Deus. A lei funciona com absoluta equanimidade, e sob imutável sabedoria, através da qual Deus providencia a felicidade de seus filhos. Não há injustiça nem proteção à parte, que lembrem os recursos políticos do vosso mundo. Os mentores siderais não praticam violências ou desforras contra as almas rebeldes, pois sabem que se trata de um estado natural, em relação com o grau evolutivo do espírito humano, a caminho da renovação superior. Os diabos de hoje
serão os anjos de amanhã, e estes já foram os rebeldes do passado. O astro que vos visitará só há de absorver a porcentagem de magnetismo deletério terráqueo, que vibrar com ele. As almas serão então atraídas, pouco a pouco, para a sua atmosfera agressiva e primária, mas na conformidade individual eletiva para essas faixas vibratórias. É a própria lei de atração, entre os semelhantes, e de correspondência vibratória que há de selecionar a cota do magnetismo inferior terráqueo em transfusão para o planeta intruso. Assim que diminuir o conteúdo astral inferior, em torno da Terra, ir-se-ão, reduzindo também, as possibilidades de ação e de energismo nutritivo aos espíritos, que ainda se alimentam do magnetismo inferior. Pergunta 237. Como poderíamos entender melhor essa explicação? Ramatiz. Se reduzisseis a dosagem específica e fisioquímica do oceano, metade dos seus peixes, os maiores e os mais agressivos, que exigem nutrição mais robusta no meio líquido, se extinguiria imediatamente, ou teria que emigrar para um outro oceano, portador das substâncias necessárias às suas necessidades nutritivas e relacionadas com o seu velho habitat. No entanto, os peixes mais evolvidos, que também se contentam com o meio quimiofísico delicado do oceano, prosseguiriam ainda mais jubilosos e mais favorecidos no seio líquido higienizado e eletivo, as suas preferências de melhor qualidade. Não há castigos, nem providências inoportunas no seio do cosmo. O astro que vos visitará é consequência do previsto na lei da regência ascensional, guardando excelente afinidade com os próprios espíritos, exatamente indicados para o exílio. Pergunta 238. Pressupomos, então, que os remanescentes terão que sofrer a ação de certa porcentagem de magnetismo coercitivo, que há de restar após a passagem do planeta. O astral do nosso mundo não ficará contaminado com uma certa parte do magnetismo inferior daquele astro, após essa passagem? Ramatiz. O anjo não é um autômato guiado por fios invisíveis, mas o produto do esforço próprio, sem que se anule, portanto, o estímulo ascensional ante qualquer intervenção extranatural do alto. O fenômeno da sucção incessante e gradativa, por parte do astro, não elimina ex-abrupto o ensejo das renovações, as quais ainda pertencem à responsabilidade pessoal dos próprios escolhidos para a direita do Cristo. Os que reencarnarem na Terra, no terceiro milênio, como candidatos a planos celestiais, não ficarão metamorfoseados em anjos imaculados, apenas porque seja higienizada certa porcentagem magnética do ambiente em que terão de viver. Eles serão escolhidos e agrupados pelas tendências simpáticas ao Cristo, mas terão que buscar a sua completa purificação, sob as disciplinas costumeiras das vicissitudes naturais do mundo físico, e também de conformidade com o restante dos seus débitos kármicos. Cumpre-lhes o esforço heróico e pessoal, para vencerem definitivamente o gosto pela vida da carne, e merecerem a verdadeira vida, que é a consciência do espírito no mundo crístico. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 13, intitulado Os que emigrarão para um planeta inferior. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.